Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen está jogando aqui no European Club Cup 2021, campeonato europeu aí de clubes. E agora ele vai encarar aqui Mamediarov, o jogador lá do Azerbaijão, o lenhador, né? Dá pra imaginar a entrada dos jogadores, não dá? Aquele salão escuro ali, as luzes, os holofotes piscando ali, vai entrando o lenhador e tal. E depois vai entrando o Magnus Carlsen. Pois é, mais ou menos por aí essa história. São dois gigantes, são dois grandes jogadores. E vamos à partida aqui. Mamediarov está com as peças brancas. Pessoal, partida pensada. Olha aí, 1h30 para cada jogador. Aquela história toda. Chegou no lance 40, ganha mais meia hora. 30 segundos de acréscimo por lance. É bastante tempo mesmo. Aqui o lenhador abre com o peão dama. E o Magnus Carlsen responde com G6. Temos C4, bispo G7. Cavalo F3, cavalo F6. Cavalo C3 e aqui a D6. Então o Magnus Carlsen está jogando aí a defesa índia do rei. Olha só. Aqui nós temos G3, roque pelo Carlsen. Bispo G2, cavalo C6. E aqui roque e o Carlsen joga aqui o tão sonhado E5 dos jogadores aí da defesa índia do rei. H3 foi jogado aqui pelo Mamediarov. E o Carlsen segue agora desenvolvendo com torre E8. D5 atacando o cavalo aí do Carlsen. E o Carlsen aqui vai pro lance cavalo E8, cavalo B8, olha só. Que curioso, né? O cavalo volta aí para sua casa inicial. Aqui a gente já tem uma partida bem rara mesmo. E o lance mais jogado de fato é cavalo B8, né? Já se tentou jogar cavalo E7 aqui com vitória das brancas, cavalo A5 já se tentaram aqui com vitória das negras, não sei quem exatamente foram os jogadores, mas aqui o Magnus Carlsen vai para cavalo B8, olha só, E4 foi jogado A5, temos aqui bispo E3 e cavalo A6, essa foi a ideia do Carlsen, né? Então aqui, melhor do que jogar o cavalo aqui em E7, que ele ficaria meio sem futuro para ir, jogou para B8 e A6, olha só, e depois de A5 ele tem um posto legal aqui em C5, isso aqui que é conhecimento de posição, né? Dominar a posição. A partida seguiu com A3, cavalo C5 e agora cavalo D2 e A4. O Magnus Carlsen vai impedindo aqui o lance B4. Então fica aqui com o cavalo protegido aí e fixo na casa de C5. O Mamediarov fala, chega desse cavalo aí, chega de enrolação, bispo por C5 aqui pelo lenhador, no Morborindros, aqui o lenhador não quer empate, no Morborindros, aqui o lenhador então dá o seu berro ali no salão. Aqui D por C5 foi jogado e agora cavalo por A4. O lenhador já ganha um peão aqui pra cima do Magnus Carlsen, ele não tá de brincadeira. O campeão mundial segue aqui com dama E7, tentando proteger o que restou. B3 aqui pelo lenhador e agora bispo D7 ataca o cavalo. O cavalo satisfeito, né? Alimentado, volta aí pra casa de B2. E agora a torre A6, o Magnus Carlsen quer botar pressão aqui no peão de A3. Cavalo D3, agora a torre de E em A8, pressão total no peão. E aqui dama C1, o Mamediarov evita avançar o peão, o que deixaria o peão de B3 um peão atrasado, não haveria progresso. Ele prefere proteger o peão aqui de A3. O Carlsen segue com cavalo E8, dama B2 e aqui B6 e B4. Era isso que o lenhador queria, né? Por isso que ele não jogou A4, senão ele não ia jogar B4 nunca mais. Aqui a partida seguiu com cavalo D6, olha que instrutivo, aqui o cavalo muito bem colocado, atacando peões aqui centrais, o cavalo por enquanto de D2 está protegendo. Aqui nós temos B por C5, B por C5, cavalo por C5 aqui pelo lenhador, capturando um peão, atacando a torre, lenhador indo para cima, mas agora o Magnus Carlsen vai para reação, olha que legal. Cavalo por C4, né? Bacana aqui demais, Magnus Carlsen no limite aqui, se protegendo. E aqui o lance todo é o seguinte, ele tá atacando aqui a dama e também tá atacando o cavalo aqui em C5. Parece que vai dar certo aqui pro Carlsen. A partida seguiu com dama B4. E agora o cavalo tá atacado, a torre tá atacada, o Magnus Carlsen segue com cavalo por D2, também atacando a torre do lenhador. Temos aqui cavalo por A6, dama por B4, trocando damas. Aqui primeiro A por B4, cavalo por F1, recuperando a peça, tá tudo igual aí em questão material. Na verdade o lenhador continua com um peão a mais aqui na posição, né? A partida seguiu com bispo por F1 e agora bispo F8 aqui pelo Magnus Carlsen, botando pressão no peão aqui, né? Botando pressão aqui no peão, a questão material tá tudo igual, mas o peão de B4 tá atacado e o Magnus Carlsen já tá ameaçando capturar o peão, uma vez que o cavalo tá aqui cravado, né? Então aqui torre C1 seguiu na partida, contra-atacando agora o peão aqui de C7, bispo D6 protegendo o peão, e aqui B5 colocando o peão em segurança, né? O Rafa, por que não capturou logo aí em C7? Aqui torre C8 ganha para as negras, né? Ganha não, mas coloca uma grande vantagem. O cavalo aqui não pode sair, senão cai a torre.
não tem muito o que fazer, né? Talvez na melhor das hipóteses jogar um cavalo E8 aqui para tentar um contra-jogo dessa maneira, mas aqui torre por E8 simplesmente deixaria as pretas numa posição vantajosa, né? Por isso que aqui na partida seguiu com B5 protegendo agora o peão, torre A7 pelo Magnus Carlsen protegendo aqui em C7. Magnus Carlsen vai se segurando com o peão a menos, no entanto ele tem aqui o par de bispos e é o Magnus Carlsen, então pode ser que esteja equilibrado. O lenhador segue com H4, rei G7, aqui bispo D3 e F5, aqui o Magnus Carlsen vai buscando contra-jogo, ele também quer criar aqui talvez um peão passado, vamos ver, F3 foi jogado F por E4, F por E4 e aqui G5, o Magnus Carlsen vai para aquelas manobras ali de estourar, abrir o rei e levar o rei dele, vamos ver, H por G5, rei G6, né, uma manobra típica aí do Carlsen, rei F2, rei por G5, bispo E2 e agora bispo E8. Temos aqui rei E3, torre B7, pressionando o peão de B5 já 2 vezes. E agora cavalo C5 atacando a torre. Torre A7, a torre vai em segurança, cavalo A6, torre B7. Pro Magnus Carlsen empatar, tá bom? Ele tá com um peão a menos contra o lenhador aqui. E o lenhador fala, no more Morindro! O lenhador não quer empate de jeito nenhum. Aqui ele segue agora com torre C3. Aqui ele não quer repetir lance. Torre A7 pelo Magnus Carlsen, rei F2. Torre B7 mais uma vez pressionando o peão de B7, né? Você falou, Rafa, por que ele não capturou aqui, né? Aqui ele jogou torre A7. Volta um pouquinho. Pô, captura aí o peão, pô, recupera aí o material, né? Poderia ser jogado isso, mas tá caindo aqui em C7, né? Bispo toma, a torre toma, cavalo por C7 e o lenhador continuaria com o peão a mais, ou seja, não teria resolvido o problema, né? E aqui ainda trocou peça, ajudou o lenhador. Então aqui o Magnus Carlsen quer manter as peças no tabuleiro, por isso torre A7, esperando para ver o que o lenhador vai fazer. Rei F2, agora a torre B7 ataca o peão, cavalo C5 atacando a torre mais uma vez, torre A7 e aqui cavalo E6. O lenhador vai para algo diferente aqui, cheque, rei F6, agora G4 avançando com o peão, bispo G6 atacando o peão central, torre C6 e aqui um belo de um lance aqui do Mamediarov, né? Aqui é o seguinte, galera, ele fez uma provocação aqui, o lance jogado pelo Magnus Carlsen foi agora o rei aqui em E7. Por que ele não capturou aqui? Bispo por E4, parece um lance bom aqui para as negras, né? Capturando aí o peão. O problema é B6 aqui, olha só, né? Então torre C6 veio aqui pressionar o bispo. Agora o peão não pode capturar aqui, senão tá caindo o bispo, né? Então C por B6, torre por D6 e as brancas têm uma posição aqui bem vantajosa. Então o Magnus Carlsen toma todos os cuidados aqui, segue com rei E7, torre A6 agora pelo lenhador tentando ficar com o peão passado aqui muito forte, torre B7, o Magnus Carlsen evita e agora rei E3 foi jogado aqui pelo lenhador. Temos bispo em E8. Incrivelmente no lance 47 ainda os jogadores têm bastante tempo. Na verdade depois do lance 40 eles ganharam mais meia hora, né? Eles vão mantendo aqui, bispo E8, Magnus Carlsen bota pressão no peão de B5, torre A8 agora pelo lenhador, mais um lance de provocação aqui do lenhador, né? A gente quer capturar aqui o peão, bispo por B5, mas não pode por conta de torre H8, aqui uma ideia muito forte aqui do lenhador, por exemplo, depois de bispo por E2, torre por H7 primeiro e depois de rei E8, rei por E2 e as brancas agora tem um peão passado aqui na ala do rei, né? Então uma ideia fantástica aqui do lenhador, torre A8, o lenhador é pancada, gente, do lenhador aqui é pancada, até mesmo o campeão mundial tá tendo dificuldade, a partida seguiu com H6 aqui pelo Carlsen, agora rei F3 e agora sim, bispo por B5, Magnus Carlsen captura aí o peão, bispo por B5, torre por B5 e aqui torre em H8, passou a torre aí pro outro lado, agora a confusão virou na ala do rei, torre B3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, rei F2 e aqui torre B4, né, aqui esse lance aqui, enfim, faz todo sentido porque bota pressão pra cima do peão. No entanto, alguns estudos mostram que aqui as pretas conseguem ficar dando cheque aqui sem parar, né? Seria talvez uma ideia dar cheque aqui em B2, depois dar cheque em B3, ficar tentando repetir e tentar ir pro empate, né? Se aqui as brancas evitarem com o rei G3 e levarem o rei lá pra H4, torre E3 vai para um contra-jogo aqui, talvez um pouco mais forte essa continuação aqui, mas é muito difícil de ver tudo isso sobre o tabuleiro, né? Aqui com a ajuda de computadores a gente encontra tudo isso. O Magnus Carlsen foi para esse lance bastante lógico, torre B4 e agora o lenhador tá com a vitória aqui na mão, mas como a gente falou, é muito difícil de encontrar. Seres humanos têm dificuldade nesse tipo de posição e às vezes um cheque faz diferença. Por exemplo, aqui torre por H6 foi jogado. No entanto, os computadores colocam que torre H7 ganharia na hora.
Torre H7, cheque, depois de rei E8, aí sim torre por H6. Puxa, Rafa, faz diferença? Mas vamos chegar lá, daqui a pouco eu volto para explicar isso aí. A partida seguiu com torre por H6, o Magnus Carlsen vai para a reação, agora torre por E4, G5, o lenhador vai avançando aí com o peão passado, e agora torre G4 aqui pelo Magnus Carlsen, tentando parar o peão, rei F3, ataca a torre, torre G1, e agora torre H7, cheque. Rei vai lá para E8, rei E4, e agora, será que o Magnus Carlsen escapa aqui? Vai conseguir escapar dessa situação? Tem um peão passado. O Magnus Carlsen segue com torre 1, cheque, rei F5. Torre F1, cheque, rei G6. E agora E4. O Magnus Carlsen também tem um peão passado. Que partida maluca. A partida seguiu com cavalo por C7, cheque, bispo por C7, torre por C7. E aqui um lance brilhante do Magnus Carlsen. É o lance E3, eu acho que muitos de nós também faríamos esse lance brilhante, mas na verdade aqui é o seguinte, é o único lance que não perde para as negras, por isso que o computador considera como lance brilhante. Por exemplo, outro lance tentador aqui é rei D8, mas esse lance perderia, tá? Claro, tem toda uma manobra muito difícil de explicar, né? Mas aqui estudos mostram, tá? Que de fato as brancas iriam conseguir a vitória aí nessa variante com rei D8, tá? Então por isso nessa posição o E3 aqui precisa ser elogiado, né? Um lance brilhante aqui do Carlsen. A partida seguiu com torre C4, agora rei D7. Temos aqui torre em E4 atacando aí o peão. Torre 1, Magnus Carlsen vai se defendendo, torre E6 e agora E2 avançando com o peão. Rei G7, torre G1, deixando aqui o peão passado para ir atrás dos outros peões. E depois de torre por E2, aqui eles vão guardando as peças na caixa. E temos aqui o Magnus Carlsen conseguiu empatar aqui contra o lenhador. Conseguiu empatar aqui. Inacreditável, né? Inacreditável. O Magnus Carlsen estava realmente tomando uma surra aqui do lenhador. Mas ele conseguiu aí se manter, fez lance brilhante, conseguiu aí segurar a posição, né? Agora, os computadores mostram ali a tecnologia, usando o que a gente tem de melhor de tecnologia hoje em dia, a gente vai ver lá o ponto onde o lenhador podia ter ganho do Magnus Carlsen, como é que ele podia ganhar aí do Magnus Carlsen, tá? Mas antes, vamos para o nosso momento Alura aqui. E é o seguinte, galera, tá? Se você aí, a Alura é a maior plataforma online de tecnologia do Brasil, tá bom? Os cursos são super focados, então você aprende rápido e a cada curso novo que você faz, você aprende uma nova habilidade, tá? E você aprende de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade, tá? Os cursos são todos feitos e aprovados pela Alura e você tem acompanhamento de professores nos cursos, tá? Então isso é um diferencial muito bacana, não é simplesmente o curso lá, né, disponível para você, você tem acompanhamento de professores, é uma escola de verdade. E aquela história, né, galera? Cada nova habilidade que você conquista, cada curso novo que você faz, aumenta muito a chance de você entrar no mercado de trabalho ou de conseguir a tão sonhada promoção ali de carreira, tá bom? Quer ver um exemplo? Vamos lá, vamos ver aqui um depoimento. A gente tem um depoimento aqui da Naya, olha só, né? Então aqui ela colocou aqui, tweetou, descobrindo o universo dev em T, graças à Alura Online, que trabalho incrível e animador, principalmente quando você está em transição de carreira. Na verdade, se parar para pensar, pode ser entendido como complementação de carreira. Aqui ela coloca essa questão. Então, muito legal, né? Quando um curso ou uma formação assim de uma escola tão respeitada e de tanta qualidade quanto a Alura faz aí a diferença na vida das pessoas, né? E você pode ser o próximo, tá bom? Então, além de programação aqui, a gente tem front-end, data science, DevOps, UX e Design, que é o User Experience, estão na moda hoje em dia. Mobile, inovação e gestão, marketing, enfim, diversos temas aí, tá bom? E quem é da galerinha aí do Xadrez Brasil tem 10% de desconto, confere aí no link, tá bom? Se você se interessou, confere aí no link que a gente tem um belo desconto aí que a Alura tá dando aí pra galerinha do canal Xadrez Brasil, tá bom? Vamos então voltar ali ao tabuleiro e vamos ver que momento foi aquele que o lenhador podia ter ganho, né? Que é isso? O lenhador podia ter vencido aqui o Magnus Carlsen, né? Então aqui foi um pouco mais pra frente, vamos chegar lá. É aqui, olha só, né? Que detalhe, que detalhe. É o torre por H6 aqui, galera. Que detalhe. Torre por H6 não vence, mas torre H7 cheque primeiro. Rei E8 e torre por H6 vence. Qual que é a diferença? Vou falar qual que é. Em algumas linhas, as pretas com o rei aqui em E7, onde ele estava, tem um contrajogo com C6, com a ideia de tentar desviar o defensor do cavalo. Já em E8 não existe essa defesa, tá bom? Para vocês entenderem isso, teria que mostrar essa variante aqui, ó. Depois de torre por H6, torre por E4, G5,
torre G4, rei F3, torre G1, por que não avançar aqui agora o peão para G6? Isso daqui parece um bom lance, mas aqui como o rei está em E7, as pretas teriam C6. E isso faria toda a diferença nessa posição, tá bom? C6 desarma aqui as brancas, dá para seguir com rei F2, por exemplo, torre G4, rei F3, torre G1, não progride. Se der cheque em H7, rei 8 capturou em C6, mas agora caiu em G6. Ah, mas agora C7 aqui vai ganhar o bispo. É verdade, mas aqui trocaram todos os peões e a gente tem um final empatado, tá bom? Vai cair esse peão, vai trocar a torre, rei cavalo contra rei, vai ser empate, mesmo rei torre contra rei, torre cavalo, bem jogadinho, dá para empatar. Tá? Então aqui por isso que é tão importante aqui nessa posição jogar primeiro torre H7, né? Ao invés de ter jogado aqui, deixa eu voltar um pouquinho mais, tá um pouquinho antes aqui, né? Aqui, ó. Ao invés de ter jogado aqui torre por H6, jogar primeiro torre H7, aí a vitória é forçada. Por quê? Depois de rei 8, agora sim torre por H6 e não tem mais aquela ideia do C6. Então, depois de torre por E4, por exemplo, G5, torre G4, rei F3, torre G1, mesma coisa. G6 não tem C6. E isso faz toda a diferença e as brancas estão ganhando agora a força. Por exemplo, o bispo F8, torre H8 e agora acabou. Aqui torre por G6, por exemplo, torre por F8, rei E7, torre A8 e as brancas agora, esse peão vale ouro, mas as brancas com um jogo aqui preciso conseguem encaminhar a posição aí para uma situação vencedora, né? Inacreditável, Mamediarov chegou muito próximo aí da vitória, mas esse detalhe aí que a gente com tecnologia acabou descobrindo fez toda a diferença, né? E aqui vamos dar uma olhada no relatório então do chess.com. Uma precisão muito alta para os dois jogadores, né? O lenhador aqui 98.7 foi até mais preciso aqui que o Carlsen 98.4, uma pequena diferença. Mas aqui o lenhador realmente fez mais melhores lances, teve melhor aqui na partida, dominou a partida inteira, chegou a ficar ganho, né, em alguns momentos, e a gente viu o Magnus Carlsen ali, fez lance brilhante, fez defesa, fez de tudo. O lenhador acabou não encontrando aquele cheque antes de capturar em H6, ou seja, detalhes ali da posição, e o Carlsen escapou aí da sua derrota. Tá bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez, de xadrez, no tabuleiro